Então, pessoal, vamos agora para mais uma aula de instalações elétricas e nosso tema agora será o quadro de distribuição. O quadro de distribuição é aquele espaço, aquela caixa onde ficam os nossos dispositivos de proteção e por onde nossa energia entra e ela é distribuída, por isso vem o nome de quadro de distribuição, para os demais circuitos. Então aí, por exemplo, é um exemplozinho de uma foto de um quadro de distribuição. A gente vai tentar montar algo um pouquinho mais simples, mais parecido do que isso daí. A gente vai ver isso passo a passo e você vai entender essa aparente confusão aí que está. O que vai para o executante é um diagrama, que é algo mais ou menos como esse que tem aí na frente. É chamado de diagrama unifilar. Isso é um exemplo de um projeto real. Vamos agora fazer um quadro fictício um pouquinho mais simples. Vamos tentar entender como é que esse desenho aqui se porta, tá? Então esse vai ser o nosso diagrama unifilar, ele que vai representar o nosso quadro e a partir dele a gente vai montar o nosso quadro de distribuição. Então vamos entender os elementos. Essa linha tracejada que você está vendo aqui cheia, que está envolvendo quase tudo, ele simboliza o quadro de distribuição em si, a caixa. Então tudo que está dentro desse quadro, dessa linha tracejada, está dentro daquela caixinha que fica na parede, está dentro do quadro de distribuição. Algumas coisas entram, como vocês podem ver aqui, outras coisas saem do quadro, outras coisas estão fora do quadro, mas tudo que está contido dentro dessa linha tracejada, então ele está fisicamente dentro do nosso quadro. Como esse nome aqui já diz, o diagrama unifilar, a gente não representa todos os fios, não representa todos os condutores, a gente representa de forma simplificada. Então vamos começar a entender. Essa linha mais grossa que aqui está é por onde a minha energia elétrica está entrando. Num projeto de verdade, aqui em cima deveria estar indicado de onde está vindo. Então vem da concessionária ou vem do quadro de medição. Provavelmente vem de um quadro de medição se a gente estiver tratando de um apartamento. O quadro de medição fica na parte térrea da edificação, do prédio, e o quadro de distribuição fica dentro da residência. Então aqui teria indicação, vem do quadro de medição. Então a energia chega por aqui, a gente está seguindo essa linha mais grossas aqui, e esse símbolo que a gente está vendo aqui, com duas bolinhas e um arco, ele representa um disjuntor, certo? Então esse aqui é o símbolo do nosso disjuntor. Esse aqui vai ser um disjuntor monopolar. É comum em muitas representações nós vermos um tracinho cortando esse arco aqui para indicar que ele é monopolar, ou dois tracinhos se for bipolar, ou três tracinhos se ele for tripolar. Nesse nosso exemplo aqui real que nós vimos aqui anteriormente, você vê que tem três tracinhos, quer dizer que esse disjuntor é um disjuntor de três polos, um disjuntor tripolar. Aqui nossa representação simplificada que a gente fez no PowerPoint para dar ênfase em alguns pontos e a gente conseguir ver. Então aqui a energia entra e assim que ela entra em um disjuntor de 40 amperes, está aqui a especificação dele, e essa simbologia aqui está dizendo com a especificação do cabo que está ligando. Então o cabo que vem lá do meu quadro de medição até esse disjuntor seria um cabo de 16 milímetros quadrados. Essas medidas, como a gente chega nela, a gente vai ver na nossa aula de dimensionamento. Então a energia passa pelo disjuntor e cai nessa linha horizontal. Essa linha horizontal é a representação de um barramento. O que vem ser um barramento? É um local onde eu posso ligar vários outros circuitos elétricos. Literalmente, em geral, é uma barra, realmente uma barra de cobre energizada, tá? Para que isso? Porque imagine que eu tenho aqui vários circuitos, por exemplo, eu tenho o circuito 1, o circuito 2, eu preciso ligar esses circuitos. Um dos jeitos, que não seria um jeito muito inteligente, seria eu pegar um fio e ligar aqui no meu disjuntor e ligar para esse outro disjuntor com o fio. Mas como eu tenho outro disjuntor, teria que ter outro fio daqui para cá, outro fio daqui para cá e assim sucessivamente. Quantos disjuntores eu tivesse, teria que ter um fio daqui para cá. Não ia caber tantos fios entrando, obviamente, dentro daquele conector de um único disjuntor.
Então é impossível a gente fazer isso. Então, para derivar para vários locais, a gente cai aqui nesse barramento. A gente vai ver isso na prática. Então caiu aqui nesse barramento a energia elétrica e ela vai ligar aqui alguns circuitos elétricos. Então aqui eu liguei o meu circuito 1, que é um circuito de alimentação. Aqui está dizendo que é o circuito 2, que é um circuito de ar-condicionado. Quando ligo do barramento, a gente está falando do nosso fio e fase, né? Então a fase vem da rua, passa pelo nosso disjuntor aqui de entrada, sai do disjuntor de entrada à fase, cai no nosso barramento. Do barramento, eu ligo o barramento ao meu disjuntor do circuito 1, é um disjuntor de 10 amperes. Esse circuito 1 é um circuito de iluminação, e desse disjuntor sai um fio de 1,5 mm quadrado, que vai fazer o meu circuito 1, que vai ligar a minha iluminação. No mesmo barramento, eu vou ligar o outro disjuntor. Esse disjuntor será de 15 amperes para ligar o meu circuito número 2. Esse circuito número 2 é para um ar-condicionado, e o fio que sai desse disjuntor é um fio de 2,5 mm quadrado. Eu tenho aqui um espaço para um reserva, então não sei o que é que eu vou ligar nele no futuro, eu não sei qual disjuntor que eu vou colocar aqui nele, então esse aqui é um disjuntor reserva. Esses aqui são os disjuntores, os circuitos que estão ligados diretamente à energia do qual que a gente está recebendo, ok? A gente não tem um dispositivo de proteção aqui, que é o IDR. Como a gente viu na nossa aula anterior de dispositivos de proteção, o IDR tem que proteger alguns circuitos, mas não necessariamente todos. Então, quais foram os circuitos que eu não protegi com o IDR? Tudo que estiver ligado daqui direto sem passar pelo IDR não está protegido contra a fuga de corrente. Então, o meu circuito de iluminação, a gente viu lá que se as minhas luminárias estiverem a mais de 2,5 metros do piso, eu posso não optar por não proteger pelo DR. E o meu ar-condicionado, que está no quarto, ele não vai estar na área externa, vai estar na área interna. Ele também não é obrigatório eu ter um DR para esse ar-condicionado aqui nesse caso. Mas desse mesmo barramento eu ligo o meu DR, e desse DR vai cair em outro barramento, e tudo que sair desse barramento aí sim vai estar protegido contra surtos elétricos, vai estar protegido contra um choque elétrico. Então eu tenho aqui o meu IDR, e daqui eu tenho saindo mais um circuito 4, que é um circuito de tomadas, e outro circuito 5, também de tomadas. Pode ser que esse aqui seja tomada de cozinha, esse aqui tomada de uso geral, tanto faz. Isso aqui é um exemplo teórico para a gente ver entender como é que é esse desenho que está aqui. Esse disjuntor das minhas tomadas é um disjuntor de 10 amperes. Esse disjuntor também aqui é de 10 amperes. Eu tenho espaço para um disjuntor reserva para ampliações futuras. Aqui está a especificação do meu IDR, um IDR de 2 polos. A corrente nominal dele é de 25 A e a sensibilidade dele é de 30 mA. E para ligar deste barramento até este DR, eu vou utilizar um cabo, um fio, e esse fio será de 10 milímetros quadrados, é o que tem indicado aqui. E por que aqui não tem indicado quanto é o fio que vai ligar esse outro disjuntor? Porque esse fio está ligado diretamente no barramento, a gente vai ver isso, como isso se procede na prática. Bem, eu já coloquei aqui o meu dispositivo de proteção de disjuntores, estão todos aqui, meus disjuntores, com as devidas especificações. E já vi também o meu DR aqui, onde é que ele está instalado e suas devidas especificações. Falta a gente colocar um dispositivo de proteção, que é o DPS. E o DPS, se você recorrer à norma 5410, você vai ver que existem vários esquemas possíveis de ligar. O esquema que nós optamos aqui foi um DPS para proteger a fase. Então aqui está a fase. Da fase aqui sai uma ligação para o meu DPS, e do meu DPS ele é ligado a um barramento de terra. Esse símbolo aqui é o símbolo de um barramento de terra, e esse símbolo aqui é o símbolo de um barramento de neutro. Então a minha fase após o disjuntor, tem que ser após o disjuntor principal, não pode ser antes. Após o meu disjuntor principal sai uma ligação para o meu DPS, e o meu DPS é ligado à terra. E eu tenho um outro DPS aqui para proteger o neutro. Então aqui eu tenho um barramento de neutro. Veja aqui essa linha tracejada mais fina, ela também vem da rua. Ele chega e alimenta o meu barramento de neutro.
Só que deste barramento de neutro, além de sair, obviamente, todos os fios que vão ligar os demais circuitos elétricos, a gente vai ver isso mais para frente, sai uma ligação para um outro DPS, e esse DPS também é ligado no meu barramento de terra. O terra eu recebo aqui da rua, se isso acontecer, se estiver disponível o fornecimento de terra lá desde o quadro, e esse aqui é ligado ao aterramento da minha edificação. Então aqui está o meu barramento de terra. E aqui a especificação do meu DPS, duas vezes, porque são dois DPS, classe 2, com uma corrente nominal de 10 kA, 10.000 amperes, e uma tensão de 275 volts, porque teoricamente essa instalação aqui seria de 220 volts. Então essa aqui é a representação de um quadro de distribuição na forma de um diagrama, que é o diagrama unifilar. Agora vamos ver como é que a gente vai transformar isso daqui na nossa instalação. Guardem isso aqui na memória e a gente vai partir para a nossa ligação na forma prática. Antes disso, a gente precisa conhecer alguns elementos que a gente não viu antes. Esse aqui é o tal do barramento, ele se apresenta de várias formas. Aqui são duas formas que eles são apresentados. Nós temos aqui um barramento que ele pode pegar nesse tipo de conector. Esse conector aqui, ele pega no mesmo trilho onde fica os meus disjuntores. Ele é usado quando você tem pouco circuito, um barramento pequeno pode pegar nesse tipo aqui de suporte. Existem vários tipos de suporte para pegar em vários tipos de quadro. Esse aqui é um tipo de suporte diferente. E existe o barramento sem nada que você pode fixar diretamente no quadro também. Cada um desses depende do modelo do quadro que você está utilizando e da quantidade de circuitos que você tem que sair com ele. Outro equipamentozinho aqui que a gente estava vendo também é outro tipo de barramento, que é o barramento tipo pente. Esse barramento é utilizado quando a gente vai ligar disjuntores ou equipamentos diretamente nele. Existe então aquele barramento com parafusos e existe o barramento tipo pente, que é esse barramento daqui. É a mesma coisa, ele existe da forma monopolar, que é este daqui, onde todos esses pinos estão ligados entre si, e existe o tripolar, onde os pinos são ligados em barramentos diferentes, é como se fosse três desses colados um no outro, só que são isolados por dentro. Então você vai ver aqui que esse aqui está pegando o barramento do circuito da fase 1, por exemplo, que é mesmo desse aqui, é representado por essa letrinha aqui, o L1. Então este pino, todos estão ligados entre si. Mas esse pino aqui, o L1, não tem comunicação com o L2, porque está em outra fase. L2, L3 é a terceira fase. Então uma fase, duas fases, três fases. Aí começa de novo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante. Isso aqui é para um barramento trifásico. O nosso exemplozinho vai ser monofásico, vai ser mais simples. É como se eu estivesse utilizando este tipo de barramento aqui. Existem outros tipos de barramentos trifásicos para quadros maiores, quando você tem muitos disjuntores. Então você tem esse tipo de barramento aqui, ele é vendido dessa forma, depois de montar os disjuntores ficar assim. Mas também a gente não vai mostrar com detalhes nesta aula, a gente vai mostrar um circuitozinho monofásico. E a gente vai começar ligando o nosso dispositivo daqui a pouquinho. Aqui está o nosso conector genérico, a gente vai ver para que serve ele, tá? Ele tem um pino de um lado que ele serve para entrar, por exemplo, num disjuntor, e do outro lado você tem um local onde você pode colocar cabo e você aperta através desse parafuso, você conecta um cabo nesse tipo de conector. É dito genérico porque ele tem múltiplos usos, não é porque ele não tem marca, tá? É a denominação dele. E vamos começar aqui a nossa alimentação aqui de forma prática. Eu vou ocultar aqui a minha câmera porque vai atrapalhar na quantidade de ligações que nós temos que fazer. Então tá aqui, imagine que aqui está a minha alimentação, de onde está vindo a minha energia, pode estar vindo da rua, pode estar vindo do quadro de medição, não importa, aqui está vindo, e eu tenho naquele meu circuitozinho lá que a gente mostrou, 4 circuitos em uso. Circuito 1 e 2, que a gente viu que era o circuito de iluminação e de ar-condicionado, e o circuito 4 e 5, que era o circuito de tomadas. Então eu tenho que sair da minha alimentação e chegar nesses dois circuitos aqui. Vamos passo a passo ver como é que isso se presta. Então a primeira coisa que eu vou fazer, está vindo aqui a minha alimentação, estou representando aqui,
a saída da minha alimentação tem 3 cabos. Eu vou representar por verde o meu terra, por vermelho o meu fase e por azul o meu neutro. Essa convenção de cores aqui a gente está utilizando para que a gente não se misture aqui no desenho, para que a gente possa entender. Pense isso como sendo fios mesmo. Toda vez que você vê essas setinhas, é um cabo, é um fio. Então aqui eu vou colocar primeiramente um barramento, aquele barramentozinho do tipo que a gente coloca parafusos, e vou ligar o meu terra aqui no barramento. Isso se tornou um barramento de terra. Analogicamente, eu vou pegar outro barramento aqui e vou ligar o meu neutro. Então eu tenho agora um barramento de neutro. E a minha fase vai para onde? A minha fase tem que entrar no disjuntor geral de entrada. Aí está o meu disjuntor geral. Esse aqui é o meu disjuntor principal, o disjuntor de entrada. Aquele disjuntor que a gente viu no começo do meu diagrama unifilar. E o que é que vai entrar nele? Vai entrar a minha fase. Está aqui a minha fase ligando no meu disjuntor principal. E agora daí do meu disjuntor, para onde é que ele ia? Ia para um barramento. E aqui está o meu barramento, eu vou utilizar um barramento tipo pente. Então você vê que o disjuntor ele encaixa certinho ali, eu já conecto o barramento no disjuntor. Significa agora que todos esses pinos aqui estão energizados com a energia que está passando por este disjuntor. Então tudo que está aqui já está protegido por esse disjuntor principal que aqui está. Então daqui eu vou colocar no meu barramento os outros 2 disjuntores para o circuito 1 e o circuito 2. É só a gente lembrar lá do nosso diagrama unifilar. Sai do meu disjuntor principal, cai num barramento, do barramento entra em 2 disjuntores. E dos meus 2 disjuntores, as fases já saem direto para o devido circuito. Aqui está a fase do circuito 1, a fase do circuito 1, circuito de iluminação. Só que agora, para eu fazer o meu circuito 1 funcionar, para poder ligar as minhas lâmpadas, o meu circuito de iluminação, a fase sozinha não adianta, eu preciso do neutro. E o neutro vai sair do meu barramento, está aqui ele saindo do meu barramento. Então o neutro saiu do meu barramento e o meu circuito 1 está alimentado agora com uma fase e um neutro. A fase está protegida por este disjuntor aqui e o neutro está vindo direto do barramento de alimentação aqui. Veja que o disjuntor, a energia pode entrar por baixo e sair por cima, ou vice-versa, entrar por cima e sair por baixo. Não existe obrigatoriedade de um ou de outro. Esse pente pode estar na parte de cima, pode estar na parte de baixo. Esse aqui é como eu estou utilizando. Então é nesse disjuntor principal, a energia está entrando por cima e está saindo por baixo. Nesse secundário está entrando por baixo e saindo por cima. É indiferente. O importante é a gente entender que a minha energia está vindo da rua ela entra no meu disjuntor principal, que protege toda a minha instalação, cai no meu barramento, do meu barramento ele energiza o meu outro disjuntor, e esse meu disjuntor alimenta as minhas cargas do meu circuito 1, que é o meu circuito de iluminação. E para fechar meu circuito de iluminação, eu preciso aqui do meu neutro. O circuito de iluminação, aqui tem somente fase e neutro. Para ligar o circuito 2, é bem parecido. Eu vou sair aqui com a fase, que sai do meu outro disjuntor. Eu também preciso de um neutro, que está aqui, só que como é um circuito de tomadas, eu também preciso de um terra, e o meu terra vai estar aqui, saindo do meu barramento de terra. Então, o meu circuito do ar-condicionado, que é uma tomada, tem que ter fase, neutro e terra. Então, aqui os 3 fios aqui que estão alimentando. Um fio sai diretamente do meu disjuntor, é um fio mesmo, sai daqui para cá. Um outro fio sai do meu barramento de neutro e o outro fio sai do meu barramento de terra. Prosseguindo agora, eu vou colocar o meu outro dispositivo de proteção. O meu dispositivo de proteção aqui é o DPS. Então, daquele primeiro DPS que está protegendo a fase, tem que estar ligado na fase após o disjuntor. Então, está aqui, a energia está entrando por aqui nesse disjuntor, alimenta o barramento tipo pente, e o barramento alimenta o meu DPS, dispositivo de proteção contra surtos. Aqui está. E para onde é que vai ser ligado ele? Vai ser ligado, está lá bonitinho mostrando no meu diagrama unifilar, que ele é ligado à minha terra. Então, está aqui a ligação para a terra, isso está lá demonstrado no meu diagrama unifilar. E a gente viu que a gente precisa de um segundo DPS para proteger o meu neutro. E esse DPS está aqui,
ele vai ser ligado do barramento de neutro a este DPS. Veja que ele não tem contato com o barramento tipo pente, que é o barramento que está ligado à fase, e ele vai direto para o meu barramento de terra. Então está aí ligado, já coloquei os meus dois DPS. Por último, o último dispositivo de proteção que eu preciso ligar é o meu DR. Então aqui está o DR. E como é que ele é ligado? Eu preciso ligar uma fase e o neutro nele, porque ele tem que ver a diferença. A fase tem que ser após o disjuntor principal, tem que ser ligado ao pente. Em vez de eu espetar ele diretamente aqui no pente, eu vou utilizar um fio. E como é que eu vou utilizar esse fio? Eu vou usar aquele meu conector genérico, ele entra aqui, para isso que ele serve, ó. Então, dentro do disjuntor, ele consegue acomodar dois pinos. Um pino que é o do meu barramento pente e outro pino do meu conector genérico. Aí ficou fácil, agora tem um conector para ligar um fio diretamente à fase que está saindo do meu disjuntor principal para o meu DR. E o neutro tem que vir lá do meu barramento de neutro. Então ele está vindo aqui e ligou o barramento de neutro. E agora, o que é que eu faço? De lá, do meu, esse é aquele fiozinho que está especificado lá como 10 milímetros quadrados, que veio lá do meu diagrama unifilar. Esses fios aqui são aqueles que estão antes do circuito, identificados como 1,5 milímetro quadrado e 2,5 milímetro quadrado. Então aqui está o meu DR, do meu DR eu vou cair em outro barramento, está lá mostrando no meu diagrama unifilar. Aqui está o barramento, de que eu vou usar um barramento de pente igualzinho como eu fiz lá para o disjuntor principal. Só que para ligar os outros circuitos eu não posso ligar somente o fase, eu também tenho que ter o neutro, então eu vou usar um outro barramento, um segundo barramento de neutro, que vai ser alimentado com a energia que está passando pelo DR. Veja que os circuitos que não são protegidos pelo DR, eu tenho aqui um barramento que recebe energia diretamente de fora da rua, e esse conector aqui é ligado diretamente para o meu circuito elétrico. Já os circuitos que eu vou proteger com DR, o meu neutro tem que estar protegido pelo DR, então eu ligo ele à saída do meu IDR, que aqui está. E agora também ficou fácil, vamos ligar o meu circuito 4. Para fazer isso, eu preciso de um disjuntor e outro disjuntor para o meu circuito 5. Para ligar o meu circuito 4, eu preciso de uma fase, aí está a fase, sai do meu disjuntor. Eu preciso de um neutro, aí está o neutro, sai do meu barramento protegido. E eu vou precisar de um terra, o terra sai diretamente do meu barramento de terra, e aí está. E para fazer o meu circuito 5 é análogo, o fase sai do meu disjuntor que está no barramento protegido pelo DR, o neutro sai do meu barramento de neutro protegido de DR, e a terra sai diretamente do meu barramento de terra. Então é assim que a gente monta um quadro. Então aqui todos os elementos possíveis, e isso vai culminar com algo parecido com o que a gente viu lá no começo, onde a gente tem um quadro e todos os elementos a gente sabe agora como conectar um ao outro. Então pessoal, é isso, é dessa forma que é feito nossa ligação de um quadro elétrico, e eu espero que vocês estejam aproveitando essas aulas e nos vemos na próxima videoaula.